Você se considera uma pessoa disciplinada? Será que existem pessoas que nascem com essa disciplina e outras pessoas que não? E ainda, será que é possível aprender a ter disciplina? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora de comportamento humano. Meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Durante os próximos minutos, a gente vai conhecer um tema que eu venho pensando sobre minha rotina e quem sabe talvez te ajude a pensar sobre a sua rotina também. E seguindo uma série de episódios em conjunto por conta de uma viagem, mas que agora já estamos no Brasil, mas continuamos com alguns episódios pontuais juntos. Temos aqui o Arthur. Oi, Arthur. Oi, Ju. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, se você é da área da psicologia, já ouviu falar, que se chama controle inibitório. Basicamente, a nossa capacidade cognitiva de suprimir impulsos que são mais ou menos incompatíveis com algum objetivo maior que você tenha. E por mais que esse tema seja super da psicologia, foi o Arthur que sugeriu o episódio de hoje, porque a gente estava conversando sobre possíveis assuntos e ele comentou sobre o estudo do marshmallow, né, Arthur? Sim, acho que principalmente para quem é da psicologia deve conhecer esse estudo, né? Mas mesmo para quem não é, eu acho que acaba sendo meio famoso, talvez, porque acho que deve aparecer em série, em filme, né? Acho que é um dos estudos clássicos da psicologia, pelo menos para quem é de fora, é um dos primeiros que a gente lembra. E se você não sabe do que a gente tá falando, tá tudo bem também, porque a gente vai conversar então sobre o controle inibitório, sobre autorregulação e mais pra frente o Arthur vai nos explicar melhor sobre esse experimento. Como eu falei, controle inibitório é essa nossa capacidade de inibir alguns impulsos que não são compatíveis com objetivos maiores, enfim. Isso tem totalmente a ver com a disciplina, porque quando a gente pensa aquela pessoa ela é disciplinada, é porque por mais que talvez existam tentações e coisas gostosas de fazer, mais gostosas do que outras, essa pessoa, que a gente olha como disciplinada, consegue abrir mão de um prazer imediato em detrimento de um prazer futuro, de uma recompensa futura, né? Tá mais, acho que para recompensa futura. E esse tema também é bastante estudado pelos economistas, né, Arthur? Sim, principalmente do que a gente chama de economia comportamental, né? Que é uma parte da economia um pouco mais recente, que teve muitas contribuições de psicólogos, por exemplo, o cara que escreveu Rápido e Devagar, e é uma parte da economia que tenta colocar algumas ideias da psicologia para estudar a economia. E a economia acaba estudando bastante esse assunto quando vai entender por que uma pessoa iria poupar um dinheiro hoje e não gastar esse dinheiro com brusinhas e talvez ter lá na frente uma aposentadoria. Então, ter esse acúmulo de dinheiro como uma receita para sua aposentadoria lá para frente. Coisa de, às vezes, 20 anos, né? E não só de dinheiro, né? Porque quando você pensa em economia, você pensa em dinheiro Sim, também. eu sempre penso. Acho que muita gente. Mas tem, por exemplo, um estudo que é super legal, a gente não vai comentar aqui, né? Mas só para dar uma ideia também do que os economistas estão estudando em relação a isso. Tem um estudo que olha por que as pessoas pagam a mensalidade das academias e não vão treinar, né? E vai ter um pouco a ver com algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Que são esses famosos mecanismos de comprometimento. Então, várias estratégias para que a gente consiga driblar esses impulsos, essas vontades de ter o prazer imediato, em detrimento dessa recompensa futura. Então, como que a gente pode se manter um pouco mais disciplinada para esses nossos objetivos? E não é uma coisa fácil, porque a nossa cabeça, ela, enfim, são muitos processos que acontecem em uma tomada de decisão e a partir do momento que a gente se vê com alguma vontade, ou então na hora de escolher entre uma coisa e outra, acaba tendendo para aquela que traria um prazer mais imediato, o que acontece? Existe uma parte do nosso cérebro que é responsável por mediar essa tomada de decisão, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica bem na frente da nossa cabeça, que são essas funções executivas. Então, basicamente, o impulso surge e, a depender disso que a gente chama de controle inibitório, uma pessoa tem maior capacidade de inibir esses impulsos e olhar de uma forma, às vezes, mais racional e avaliando um pouco mais esse benefício futuro
Então, conseguindo colocar em perspectiva isso. E consegue, assim, inibir esse impulso pelo prazer imediato. E falar sobre disciplina tem tudo a ver sobre esse controle inibitório, porque no final das contas a gente vai conversar aqui hoje quanto que uma pessoa nasce disciplinada, quanto que uma pessoa pode desenvolver essa disciplina, quanto que ela consegue talvez desenvolver esse controle inibitório. Que, assim como a gente já falou em alguns episódios passados, a gente pode entender essa nossa autorregulação, essa nossa capacidade de agir de maneira, às vezes, mais racional com essas funções executivas, a gente pode entender esse processo quase como um músculo que é treinado. Então, como que a gente pode treinar essa nossa capacidade de inibir esses impulsos mais instantâneos e aí sim conseguir ter uma rotina que nos leva cada vez mais perto desses nossos sonhos e nossos objetivos. E em quais situações a gente se vê nessas tentações, né? Quando eu penso sobre isso, sobre disciplina, me vem duas situações muito clássicas na minha cabeça. E me fala, Arthur, se pra você também. Primeiro, o momento de acordar, que eu passo muita tentação, mas eu acho que o Arthur passa mais tentação do que eu. Eu demoro um pouquinho pra acordar, mas eu já sei um pouco das minhas estratégias, mas para muitas pessoas é muito mais difícil. Você concorda comigo? Eu concordo. E a outra situação é quando a gente se compromete, sei lá, com amigos, assim, a ir à academia, mas quando bate o horário, quando dá aquele horário que a gente tinha combinado, é muito mais difícil do que a gente imaginava, e às vezes só porque a gente combinou com outra pessoa a gente acaba cedendo, né? Então, isso tem muito a ver com esses mecanismos de comprometimento. E outro exemplo que eu consigo pensar, Ju, é quando eu acabo de almoçar, e aí eu penso, eu queria muito um chocolatinho, né? Só que eu sempre penso antes, eu vou parar de comer chocolate, né? Tô comendo muito, mas aí eu acabo de almoçar e dá uma vontade, eu vou lá e, só umzinho, né? E eu consigo me relacionar muito com isso. E, inclusive, um outro ponto que a gente vai levantar para entender se é possível desenvolver essa disciplina, enfim, como criar essa disciplina, tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, depois do almoço, não faço questão de chocolate. Mas aí o Arthur vai lá e pega, e isso meio que abre as portas e me dá mais vontade ainda, né? Eu vejo uma outra pessoa fazendo alguma coisa e eu acabo indo também um pouco e esse meu controle inibitório não funciona tão bem quanto talvez funcionaria se eu estivesse sozinha. E você falou um pouco dessa questão mais fisiológica, né, de como esse controle inibitório funciona no nosso corpo, na nossa cabeça, né? E tem uma ideia da economia comportamental que acho que ajuda a gente a entender um pouco como esse processo funciona, né? Mais uma ideia conceitual, talvez, mas que é a ideia de viés do presente. E você já comentou nisso no episódio sobre vieses cognitivos, então, sim. talvez quem já escutou deve ter ouvido, deve lembrar da Ju falando disso. Mas essa ideia de viés do presente, ela meio que fala que na hora de você planejar alguma coisa, então, por exemplo, eu vou planejar acordar 5 da manhã essa semana todos os dias. Você está fazendo esse planejamento no domingo. Você valoriza muito acordar às 5 da manhã. E naquele momento você não tá valorizando tanto ficar na cama mais 10 minutinhos, né? Você tá com esse objetivo de, não, quero sair da cama às 5 da manhã. Isso é quando você tá valorizando no presente, né? No domingo, quando você tá fazendo seu planejamento. Aí chega a segunda de manhã, o despertador toca às 5 da manhã, e o que acontece? Você aperta o modo soneca ali, fica mais 10, 15, meia hora na cama. Você sente como é gostoso, como tá gostoso ficar naquela cama, né? Ainda mais quando tá no friozinho, você entra debaixo da coberta, ou quando tem uma pessoa do seu lado que continua dormindo, é muito mais difícil de levantar. Sim, e é porque nesse momento você não tá valorizando tanto assim, igual você achava que valorizaria, né? Sair da cama às 5 da manhã, você valoriza um pouco menos, e aí fica uma coisa meio, será que eu quero mesmo isso, né? E eu acho que às vezes a gente começa até a ter um embate. Por mais que seja algo muito rápido e a gente ainda esteja meio sonolento, eu pelo menos me vejo nessa situação. Toco o despertador, aí eu penso, nossa, eu queria muito acordar às 5, mas por quê? O que tem, assim, de tão importante pra eu fazer de manhã?
E aí eu costumo falar para as minhas alunas e para sócios do clube que quando a gente começa a entrar nessa discussão, é que a gente já perdeu. É que provavelmente você vai se convencer de que você não precisa acordar cedo e que tá tudo bem você continuar dormindo. E aí acho que entra uma coisa legal, né, que tem tudo a ver com isso também, que são os mecanismos de comprometimento, né? Que são meio que umas estratégias, uns truques que a gente coloca na nossa rotina pra fazer alguma coisa que a gente quer muito fazer, mas que não tem ali a força de vontade necessária, não tem o controle inibitório suficiente pra fazer, né? Então, por exemplo, eu quero acordar cedo, vou colocar o meu celular longe, porque daí eu tenho que levantar da cama e desligar. É uma coisa que não funciona tão bem, porque eu sempre volto pra cama e continuo dormindo. Mas a gente vai Mas, tentando, né? Vários mecanismos de comprometimento. teve a vez também que a gente baixou o despertador que precisava, ele tocava super alto e aí você tinha que resolver uma equação matemática pra resolver, E para você parar ele. colocava, era ou galo estridente ou sirene de ambulância. Nossa, Também não deu certo. era horrível. E aí você tinha que. O meu era tipo um jogo da velha. Jogo da velha não, jogo da memória. E, sério, eu acordava. Na maior parte das vezes eu não voltei a dormir, mas a que custo? Acordava super nervosa já e meio, enfim, atordoada com toda aquela situação. E esses são os que não deram certo, né? Mas você falou, por exemplo, da questão da poupança, né? Dos investimentos. Acho que um mecanismo de comprometimento relacionado a isso é toda vez que você recebe, você já separa o dinheiro que você quer investir naquele mês, né? Então você nem vê a cor daquele dinheiro para gastar. Isso é uma coisa que funciona pra gente, né? Sim, isso é verdade. E existem vários tipos de mecanismos de comprometimento. Inclusive, dentro do Clube Rotina Perfeita, a gente tem uma aula só com levantamentos e discussões e ideias de vários mecanismos para aplicar na nossa rotina. E eu tenho percebido que um dos principais tipos de mecanismos de comprometimento que funcionam, e aí lembrando que a gente está falando sobre isso porque a gente quer tentar entender aqui juntas como desenvolver uma disciplina. E desenvolver essa disciplina significa fazer aquilo que talvez me dê os resultados no médio, longo prazo, não aquilo de resultados imediatos. Então, eu comecei a perceber que um dos melhores tipos de mecanismos de comprometimento são aqueles mecanismos que me forçam a me comprometer com outras pessoas. E eu não sei se isso diz respeito da minha personalidade, então como que, sei lá, infelizmente o compromisso com os outros é mais importante do que o compromisso comigo mesma, mas eu acho que não é só comigo, eu acho que não estou sozinha nesta, mas como que a partir do momento que eu me comprometo com outra pessoa, então combino, por exemplo, com a Mari, que escala comigo, da gente escalar em tal horário, que eu me comprometo até, inclusive, no lançamento do primeiro curso que a gente deu, do curso Rotina Perfeita, eu me comprometi com uma outra amiga que ia dar uma aula bônus para o curso, que é a Júlia, que inclusive tem o perfil sobre investimentos, que ela também adora esse tema, e eu me comprometi com ela. Eu falei assim, Júlia, você pode gravar essa aula bônus? Porque no dia tal eu vou lançar o curso. E não tinha nada pronto. Mas a partir do momento que eu me comprometi com ela, e eu sabia que ela iria gravar uma aula bônus pro meu curso, eu me senti muito mais comprometida e disciplinada a fazer aquilo dar certo. Enfim, vários tipos de mecanismos de comprometimento. Eu acho que não é só com você, Jo. A gente vai falar dos estudos do Marshmallow, e aí tem uma variação desse estudo que olha justamente para isso, né? Como que essas pressões de grupo, então você fazer parte de um grupo, afetam no seu controle inibitório e nas decisões que você toma. Acho que com isso a gente pode ir para o próximo bloco e conversar sobre esse estudo. Então, quais são os estudos, autores que nos ajudam a pensar sobre a disciplina e como que isso pode fazer com que a gente desenvolva melhores estratégias ou pelo menos consiga compreender o que acontece com a nossa cabeça, o que acontece com esses nossos impulsos ou esses nossos desejos pelos prazeres imediatos, para que a partir disso a gente consiga traçar estratégias que fazem realmente sentido. Arthur, o que é esse estudo do Marshmallow? Esse estudo, na minha percepção, pelo menos, acho que é um estudo bem conhecido no campo da psicologia. E aí, se tiver alguma psicóloga escutando a gente, provavelmente vai estar pensando, o Arthur tá falando tudo errado, o que é? mas você tá falando com o seu olhar da economia, tá tudo bem. Mas a ideia é basicamente, os pesquisadores, eles colocam algumas crianças, né, uma criança de cada vez dentro de uma sala, e aí colocam um marshmallow na frente da criança. E acho que a versão original é com marshmallow, mas deve ter com outros objetos, né? Tipo chocolate.
E aí fala pra criança, se você conseguir esperar, tipo, 15, 20 minutos na frente desse marshmallow sem comer, você vai receber 2 marshmallows depois. E aí o pesquisador sai da sala e deixa a criança sozinha. E aí se observa, né, como que as crianças elas reagem a esse momento de ansiedade, né? E se elas têm o controle inibitório para conseguir esperar e receber uma recompensa maior no futuro, ou não, se elas comem o marshmallow logo de cara, né? E isso diz totalmente o quanto de disciplina aquela criança tem. O que me faz pensar o quanto que aquelas crianças já nasceram disciplinadas, ou não. E aí, entendendo um pouco mais sobre isso, e pesquisando um pouco mais sobre isso, a gente pode levantar alguns pontos para a gente compor aqui. O que faz uma pessoa ser ou não disciplinada? Existem os fatores biológicos, genéticos, então você já nasce com certas predisposições, mas não é só isso. E é importante saber que não estamos fadadas a não sermos disciplinadas, que existem algumas práticas que realmente fazem com que a gente consiga treinar, como eu falei, como se fosse um músculo mesmo, esse nosso controle inibitório. Além disso, tem a questão do nosso ambiente e o ambiente em que a gente cresceu. Por isso que essas crianças, muito provavelmente, o resultado que elas tiveram, não falando o que é certo e o que é errado, e a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas o resultado que elas tiveram, se pegaram um marshmallow antes ou se receberam um marshmallow duplicado depois, também diz respeito ao ambiente em que elas cresceram. Então, o tipo de educação que elas tiveram, o tipo de ambiente que favorecia ou, às vezes, não, esse desenvolvimento da disciplina. Esse desenvolvimento, inclusive, dessas funções executivas, que a gente sabe, para quem é dessa área, da psicologia, enfim, até da medicina, o quanto que essa parte do nosso cérebro, ela vai sendo desenvolvida durante a nossa infância, até a adolescência. Além disso, tem questões muito mais amplas do que a nossa genética ou a nossa família, o nosso pequeno ambiente, que são questões amplas culturais, porque existem culturas que podem valorizar muito mais a disciplina, então faz parte daquela cultura que a disciplina seja muito mais valorizada ou ensinada. Além disso, tem um quarto fator, que são os fatores psicológicos e emocionais. No nosso episódio, que inclusive o Arthur tava, sobre comparação, a gente falou um pouco sobre essa nossa autopercepção. Então, como que você se enxerga? Como que você se percebe? Se você tem uma autopercepção de alguém que não é disciplinada, isso acaba afetando, inclusive, a sua própria disciplina, né? Como se fosse o que vem antes, o ovo ou a galinha. E além dessa questão da autopercepção, tem também a questão da nossa autoestima, ou da nossa baixa autoestima. O quanto que isso também interfere na nossa capacidade de ter disciplina, de exercer esse controle inibitório. E por fim, o que a gente estava conversando sobre treinar esse controle inibitório como se fosse um músculo. Então, o quinto fator que diz se uma pessoa é ou não disciplinada tem a ver com as práticas dela, quanto que ela consegue treinar esse músculo e quanto que ela consegue colocar isso em prática num período razoável de tempo, então desenvolver certos hábitos, e isso faz com que esse comportamento ele seja aprendido. Então a gente tem sim a capacidade de aprender e desenvolver um melhor controle inibitório e, consequentemente, ter mais disciplina para aqueles objetivos que a gente tanto almeja. Em relação ao segundo ponto que você falou, da questão do ambiente em que a gente tá, né? A gente falando de forma mais geral, tem uma versão do estudo do marshmallow, e aqui a gente tá bem apegado ao estudo do marshmallow, que estuda exatamente esse ponto, né? Então, no estudo original, você tem só uma criança que recebe o marshmallow ali e recebe as instruções de ficar ali durante 15 minutos e receber 2 depois, né? Mas tem uma variação em que as crianças são divididas em 2 grupos. Para o primeiro grupo, os pesquisadores seguem como no estudo original e não dão nenhuma informação a mais para a criança. No segundo grupo, cada criança recebe uma informação de que todas as crianças daquele grupo valorizam muito esperar, né? Então, que teria um controle inibitório maior, né? Claro que não com essas palavras, mas fala, tipo, todas as crianças nesse grupo vão esperar pelo segundo marshmallow. E aí a criança, ela acaba esperando mais, né? A criança desse segundo grupo. Porque ela acredita que os colegas dela ali valorizam muito aquilo, né? E também vão esperar, então ela... É meio contagiada, né? Exato, sim. E eu consigo, de forma intuitiva, perceber isso muito também, né? O quanto que, se, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, todos os nossos amigos estão indo fazer pós-graduação, talvez a gente se sinta muito mais influenciado em fazer pós-graduação, ó, tipo,
se comprometer com alguma coisa. Inclusive, foi pensando bastante no quanto que esse ambiente influencia a nossa disciplina, que o Clube Rotina Perfeita foi sendo desenvolvido. Porque, como eu falei, né, quando eu tive a ideia de fazer o curso, eu precisei de mecanismos de comprometimento para tirar ele do papel, porque era só uma ideia da minha cabeça, então eu sempre deixava para depois, até o momento que eu consegui me comprometer com aquilo. O curso nasceu, já tem mais de 2 anos, se eu não me engano, e ele surgiu como um curso bastante tradicional. Eram 15 aulas divididas em 3 módulos, aulas expositivas, tinha alguns acompanhamentos e suporte por dúvidas, mas o que eu sentia era que muitas pessoas, e eu me relaciono também com isso, começavam e não terminavam o curso. Eu já passei por isso várias vezes, eu começo alguma coisa, então no início eu tenho até uma motivação maior, mas aí quando essa motivação ela vem embora, a disciplina não consegue dar conta de que eu continue participando das aulas ou continue comprometida com aquele curso, enfim. E pensando em formas da gente conseguir aumentar essa disciplina, essa constância das alunas com o curso, a gente foi percebendo como que o fator que mais engajava as alunas a retomarem os estudos ou concluírem o curso era o entorno. Então, a partir do momento que uma das alunas mandava uma mensagem no nosso grupo falando: nossa, terminei o curso, consegui aplicar, consegui criar minha rotina e esses são os resultados. A partir disso, a gente tinha pequenos picos de acesso ao nosso curso. Porque as pessoas viam os resultados daquela outra pessoa, ou percebiam que aquela outra aluna estava comprometida. Isso automaticamente fazia com que elas retomassem aquela vontade inicial, retomassem o quanto que elas valorizavam ter aquele conteúdo para lá para frente colher esse resultado que seria de ter uma boa rotina. Então, foi justamente pensando em como o ambiente proporciona essa disciplina que hoje o que a gente tem não é só um curso, a gente tem um clube, um ecossistema, porque além da parte expositiva, a gente também tem toda essa rede de apoio de mulheres que estão meio que nessa mesma jornada e compartilhando, e uma vai motivando a outra. E acho que isso foi até além de uma questão só de terminar o curso não, né? Porque vocês têm as salas de estudo e de trabalho, né? Todo mundo entra no Zoom, né? E aí fica, acho que com a câmera aberta, mas com o microfone fechado, ninguém fala nada, mas tá todo mundo ali estudando ou trabalhando. E aí você se sente muito menos tentada a pegar o celular ou a se distrair, né? Porque como se tivesse alguém te vigiando, mas não de um jeito ruim, né? Sim. E aí parece que você tem mais autocontrole, né? Pra continuar estudando. Nossa, sim. Eu acho que isso mostra quanto que as outras pessoas também influenciam nessa nossa disciplina. E, inclusive, quando você estava me contando, Arthur, sobre o estudo do marshmallow, eu fiquei imaginando, assim, será que se o adulto que oferece o marshmallow não fosse embora e continuasse lá, a minha intuição me diz que, muito provavelmente, mais crianças conseguiriam resistir à tentação de comer o marshmallow. Então, ao invés dele sair, se ele ficasse lá... Se o pesquisador, né, ficasse na sala... O pesquisador ficasse na sala, me parece que a gente, acho que se coloca numa posição... A gente, né, eram as crianças naquele momento. Mas eu me colocando nessa situação, acho que eu acabaria resistindo a certos impulsos só de ter uma pessoa me olhando, né? É óbvio que a gente tem que pensar em como desenvolver esse autocontrole só com a gente mesmo, porque não é sempre que a gente vai ter esses mecanismos, mas isso não invalida o resultado que alguns mecanismos podem ter nessa nossa busca pela disciplina. E é exatamente isso que acontece nas nossas salas de estudos em grupo, que a gente entra e todo mundo fica meio que uma de olho na outra, e aí a vontade de pegar o celular até existe, mas a gente consegue inibir ela só de saber que tem outra pessoa meio que me olhando ou fazendo alguma coisa junto comigo. E uma outra questão, Arthur, que quando a gente estava falando sobre esse estudo, eu até fiquei pensando nisso para levantar essa pergunta existe certo ou errado nesse estudo? Então, a criança que acertou e a criança que errou? Eu acho que a gente não pode falar certo e errado, né? Acho que em nenhum momento é isso que o estudo está se propondo a fazer. Tipo, se você esperou, você acertou, você não esperou, você errou, não tem autocontrole... Tá fadado ao fracasso. Vai repetir. Mas eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode pensar que estão associadas a esse comportamento, né? E assim, a gente pode pensar com base
na literatura, né, no que existe. Uhum. Mas tem alguns estudos que associam esse comportamento mais Controlado? controlado das crianças a alguns resultados que elas têm mais velhas, né? Então, por exemplo, que elas conseguem ir melhor na escola, ou que tem mais controle emocional também, conseguem se relacionar melhor e tudo mais. Então, acho que a gente pode pensar que esse autocontrole está associado a algumas outras coisas que talvez a gente considere positivas, né? E se a gente parar para pensar, meio que faz sentido, né? Porque Sim. você pensa, por exemplo, eu quero ir bem na prova que eu vou ter na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar, né? Para isso eu tenho que estudar. Se eu conseguir me controlar e estudar todas as horas que eu preciso, na teoria eu vou bem na prova, né? Então, isso a gente meio que sabe já que existe essa relação entre uma coisa e outra. Então, acho que por isso que é legal a gente falar desse tema, né? Sim. E um possível tema para um episódio mais pra frente, e inclusive se você achar uma boa ideia, comenta aqui nesse episódio para eu saber e anotar para um futuro episódio, é a relação também entre a disciplina e a motivação. Então, você trouxe o exemplo, Arthur, sobre sentar para estudar para uma prova. E a gente também pode pensar o quanto que o que você precisa é de disciplina ou o quanto que o que você precisa é de motivação, porque são coisas muito diferentes. No episódio de hoje, a gente tá falando sobre a disciplina, porque é um componente muito importante da nossa rotina, então quanto que você consegue inibir esses impulsos, mas existe um outro fator que faz com que você também tenha esses bons resultados, que é a motivação. Então, se for um tema interessante para vocês, comentem aqui para eu saber. Mas voltando ao assunto, né? Será que uma criança erra e outra acerta, né? Não, a gente já falou que não é sobre isso. Existem estudos que mostram os resultados positivos das crianças que têm maior autocontrole, mas também acho que é importante a gente situar toda essa conversa num lugar de que não é sobre sempre optar pela recompensa futura. A gente não tá querendo criar uma rotina, então talvez eu possa dizer que não faz parte dessa rotina perfeita a busca incessante pelos resultados lá no futuro. Então eu sempre vou abrir mão do meu prazer imediato em detrimento desse meu resultado futuro, desse meu benefício futuro. Porque se a gente faz isso, me parece que a sua rotina ela vai sendo meio que esvaziada, ela tá sempre sendo orientada para o futuro. É muito sobre um equilíbrio, né, me parece. Um equilíbrio entre você conseguir ter os seus momentos de prazer no presente, então fazer coisas que são gostosas, fazer coisas que são legais, ter uma rotina que realmente faça sentido, mas também entender em quais momentos é importante ter esse foco, essa disciplina, para que a gente esteja construindo algo um pouco maior, para que a gente esteja, mesmo que a passos de formigas, porque a rotina, no final das contas, é sobre isso, pequenos passos mais acumulados em um longo período de tempo, como que a gente consegue, a partir disso, estar mais perto de um objetivo futuro. Que acho que em quase todos os casos, quando a gente fala de um grande objetivo, né, alguma meta importante da nossa vida, ela vem com algum preço. Por exemplo, o meu sonho é ser professora universitária. Eu não vou ser professora universitária meio que por acaso. Eu preciso sentar, estudar, escrever, passar por um processo que acho que para quase 100% das pessoas não vai ser a coisa mais gostosa do mundo. Mas que algumas tarefas chatas precisam ser feitas em detrimento desse benefício futuro. Isso para várias áreas. Se a gente for pensar na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na questão de alimentação, na questão de estudos, enfim, na questão financeira também, que a gente já trouxe vários exemplos. Acho que no final das contas é só importante pontuar o quanto que a gente não precisa ficar focada 100% em ter disciplina, que talvez seja muito mais sobre esse equilíbrio, né? E você acabou de falar que vai ficar para um episódio futuro, mas será que a gente consegue relacionar isso com motivação? Então, por exemplo, se você pensa, meu sonho é ser professora universitária, você tem uma motivação muito grande para acordar às 5 da manhã para conseguir estudar e terminar sua tese, não sei o quê. Então, talvez você consiga se cobrar um pouco mais de ter esse autocontrole de acordar cedo, né? Ou então fazer alguma coisa que tenha a ver para você cumprir seu objetivo. Mas talvez você tenha uma outra motivação que não seja necessário se acordar super cedo. Uhum. Então... Que seria muito mais uma importação de hábitos que você vê outra pessoa fazendo, né? Exato. E aí, se você não tem essa motivação, você vai ficar se cobrando de... eu não tenho autocontrole de acordar às 5 da manhã, mas... Você não precisa, você talvez não queira de verdade, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu né? acho que pensar sobre isso é pensar sobre conseguir alinhar quais são os seus sonhos autênticos, e aí eu falo isso muito
porque tá na ponta da minha língua, porque é basicamente o mantra que a gente fala toda hora dentro do clube. Como que a gente consegue entender quais são os nossos sonhos autênticos, então algo que é genuinamente nosso e não importado, pode ser algo inspirado em outras rotinas, mas o que é importante para você e só para você, e como que a gente vai criar uma rotina e criar atividades, tarefas, blocos de tempo, que eu falo muito sobre esses blocos de tempo aqui, que estão te orientando para esse objetivo maior. Mas se esse objetivo não está bem estabelecido, não é claro e não é compatível com aquilo que você realmente quer, toda essa base fica um pouco esvaziada de sentido. E eu acho que uma outra coisa que talvez seja legal comentar, que a gente ficou falando muito desses estudos das crianças, que aí elas têm autocontrole quando são crianças e depois conseguem ter algum resultado positivo quando mais velhas, né? Mas será que autocontrole e disciplina é uma coisa que dá pra gente aprender, né? Você falou que tem alguns fatores que impactam nisso, né? Então, por exemplo, o fator genético, ele tá dado, né? Eu não consigo mexer. O fator do ambiente em que eu cresci, que eu fui criado também, eu não consigo mexer. Já foi. Né? Já foi. Os traumas foram criados. A cultura em que eu vivo. Posso mexer se eu mudar de país, mas não parece ser tão flexível assim, lá, né? Então a gente consegue mudar isso? A gente consegue criar esse autocontrole? Sobraram ainda 2 fatores, né? O fator psicológico, que aí vem muito sobre essa prática do autoconhecimento, alinhada muitas vezes à psicoterapia, enfim, não necessariamente a psicoterapia, mas a gente sabe a importância, o poder de uma boa terapia na nossa rotina. Mas, então, isso é importante. E o quinto e último fator, que eu acho que é o que, como se fosse a variável que a gente mais pode mexer e que a gente tem mais influência no momento atual, é essa prática e essa habilidade. E aí, pensando nisso, a gente já vai... Foi uma ótima transição essa. A gente vai pro último bloco, sobre exercícios práticos pra gente conseguir treinar. Como que a gente treina essa disciplina? Primeiro exercício, o desafio do adiamento da gratificação. A gente comentou aqui sobre esse ciclo, né, de a partir do momento que eu tenho algum desejo, eu quero alguma coisa, existe um impulso que é grande, né, não é a coisa mais fácil do mundo de ser reprimido, mas esse impulso por essa gratificação naquele momento, então eu quero aquilo imediatamente. Um ótimo exercício é a gente conseguir adiar um pouco essa gratificação. Então, por exemplo, eu tô no computador terminando um relatório, alguma coisa que é meio chata, assim, que me gera um pouco de tédio e que eu tenho tudo para parar e pegar o celular, porque a todo momento vem essa vontade, meio que do além, ou sei lá, uma notificação que me gera esse impulso de ir lá e pegar o celular, porque a gente sabe como que isso tá associado a essa gratificação imediata. O que você vai fazer é o seguinte, você vai parar e você vai pensar assim, você vai pegar o celular, tá tudo bem, você vai ter essa recompensa. Mas, vamos combinar que vai ser daqui 5 minutos? E aí você pode colocar um timer, você pode colocar no relógio, ou você pode, inclusive, fazer aquele método Pomodoro, que tem muito a ver com isso, como você vai criar blocos de tempo para as suas pausas também, que seria momento livre para você fazer o que você quiser. A partir do momento que a gente vai adiando essa gratificação, primeiro, você vai perceber que talvez essa vontade suma, então... eu queria aquilo naquele momento, era muito importante, mas se eu espero 5 minutos, aquela vontade vai meio que embora. E segundo, você vai treinando a sua capacidade de desenvolver esse controle inibitório. E o segundo exercício é criar algum tipo de mecanismo de comprometimento. A gente falou um pouco sobre esses mecanismos, mas você vai fazer o seguinte. Vai pegar aquela atividade que você costuma ter dificuldade em ser disciplinada. Academia, estudos, enfim, o que é mais importante para você, o que tem sido às vezes procrastinado ou adiado. Você vai escolher essa atividade e você vai pensar em algum tipo de mecanismo de comprometimento, ou seja, para se comprometer com aquela atividade. Pode ser algum compromisso com alguma pessoa, pode ser até um compromisso financeiro, então você paga um personal, por exemplo, você paga uma consulta com uma nutricionista, enfim, você vai pensar em algum mecanismo e aí para sócios do clube, sugiro que vocês assistam a nossa aula de mecanismos de comprometimento e criado esse mecanismo, você vai fazer um processo de monitorar o quanto que isso tem te ajudado a se manter mais disciplinada para conseguir alcançar esses seus objetivos futuros. E com isso a gente termina esse episódio. É um tema muito, muito, muito pedido por vocês sobre a disciplina. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais
por que a gente é ou não disciplinado e como que a gente pode treinar um pouco mais dessa disciplina, desse controle inibitório. Muito obrigada por ter assistido até o final. Obrigada, Arthur, pela participação. Obrigado, Ju. E eu vejo vocês na próxima segunda. Até mais!